Você já teve dificuldade para fazer o recorte de um cabelo no Photoshop? Ou até mesmo deixou de utilizar uma imagem porque sentiu que não conseguiria fazer o recorte dela? Essas pequenas dificuldades são mais frequentes do que você imagina. Porém, se você continuar assistindo esse vídeo até o final, iremos te ensinar como fazer surpreendentes recortes de cabelos no Photoshop, uma técnica muito simples, mas que gera incríveis resultados. Fala galera, começando mais uma aula da Escola do Design. E se você trabalha como designer ou é apenas um estudante da área, deve saber que um dos principais inimigos nossos é o recorte de cabelos. Principalmente aqueles que estão com fundos extremamente difíceis de serem removidos, ou seja, os fundos que têm muita informação. Entretanto, hoje em dia o Photoshop nos traz diversas técnicas e possibilidades para fazer esses recortes de forma precisa e muitas vezes de forma automática também. Então, hoje vamos te ensinar técnicas mais simples para fazer recortes de cabelo extremamente difíceis no Photoshop. Também vamos disponibilizar o PSD e as imagens da aula no primeiro comentário fixado do vídeo. Já aproveitando que você vai fazer o download da imagem, não esqueça de deixar o like para ajudar nosso canal, se inscrever e ativar o sininho caso tenha interesse pelo nosso conteúdo e não queira perder nenhuma aula futura. De antemão, já agradeço a sua presença e agora, bora que bora, Photoshop. Então pessoal, o primeiro recorte que a gente vai fazer é dessa moça que tem um fundo com bastante informação, que é bem difícil de fazer o recorte e muitas informações também aqui no cabelo, muito fio de cabelo solto, que com a caneta, o laço ou qualquer outra ferramenta não seria possível de fazer essa seleção. Então, sem delongas, vamos lá começar a aula. A primeira coisa que a gente tem que fazer é remover esse fundo e eu vou te ensinar uma técnica que você consegue remover o fundo de forma automática, apenas com um botão. E eu tô falando da inteligência artificial do Photoshop, famoso Adobe Sensei. Então a gente pode vir em propriedades, caso não esteja aparecendo a opção de propriedades aí no seu Photoshop, você vem em janela, logo abaixo aqui ó, de pré-definição de ferramenta, você vem em propriedades que já vai aparecer, e aqui a gente tem que trabalhar ações rápidas. Ela pode estar assim, ó, com a setinha para direita, você dá um clique, ela fica com a setinha para baixo e vai aparecer a opção que a gente quer, né, que é essa aqui ó, remover plano de fundo. Eu vou dar um clique, pronto, o recorte já foi feito aqui ó, você percebe que ele conseguiu remover todo aquele fundo, fazer um recorte que até bem interessante, porém não conseguiu trabalhar tão bem no cabelo, que afinal é uma inteligência artificial, né. Para isso eu tô aqui nessa videoaula para te ensinar como a gente vai manter aquele cabelo dela, trazer aquele cabelo dela de volta e também usar outra técnica especial que mais para frente eu te explico. Então vamos voltar agora aqui em camada e vamos fazer o seguinte, vamos apertar sobre a miniatura dela aqui ó, o Photoshop ele veio e criou a máscara de camada. Então o que ele fez? Ele pintou todo aquele fundo de preto, a cor preta dentro da máscara de camada ela oculta e manteve de branco apenas a minha modelo, né, que no caso deixou de branco, a cor branca na máscara de camada revela. Então agora vamos começar a mexer nessa máscara de camada para a gente arrumar ela, ajustar ela. Então com ela selecionada, vamos vir novamente em propriedades, você vai ver que vai mudar ó, como que era antes com a imagem selecionada, agora com a máscara de camada selecionada, e a gente vai trabalhar aqui ó, em refinar. Então nesse selecionar e mascarar a gente vai dar um clique, vai abrir essa ferramenta aqui do Photoshop que te dá diversas possibilidades, consegue fazer muita coisa, fazer muito recorte bem preciso através dela, porém aqui eu vou explicar bem por cima, tá? E caso você queira um tutorial mais completo sobre essa ferramenta, deixa aí no comentário que mais pra frente a gente traz, fechou? Então aqui como funciona, a primeira coisa que a gente vai mudar é o modo de exibição. Então vamos vir aqui apertar em exibir, você vai colocar aqui nessa quarta opção em preto, tá? O meu já estava, você também vai colocar a opacidade em 100% pra gente conseguir remover todo aquele fundo e ter um contraste maior para ver os pequenos detalhes da nossa imagem. Então agora a gente vai descer e vamos trabalhar aqui ó, ajustes globais. Essa primeira opção aqui de suave, a gente vai aumentar ele um pouquinho, porque o que essa opção aqui ela faz? Ela minimiza as irregularidades da borda. Então todo aquele errozinho aqui da borda, ela deixa mais leve, né? Não deixa uma borda tão seca. Aqui também a gente vai mudar a difusão, aumentar um pouquinho também ela, mais ou menos 0,7 tá legal, porque aqui ela vem e suaviza as bordas. Então agora a gente pode vir aqui ó, como ela entrou e apenas esse primeiro detalhezinho que a gente arrumou, como ela ficou bem mais suave aqui em cima, né? Então aqui embaixo a gente também tem que ver as configurações de saída, vai ter essa opção aqui ó, saída para, sempre deixa em máscara de camada e agora dá um ok, beleza? Photoshop já veio e já aplicou essa configuração na minha camada. Vamos novamente em propriedades, porque novamente a gente vai abrir essa ferramenta selecionar e mascarar, e agora sim a gente vai começar a trabalhar no cabelo. Então vamos tirar um pouquinho do zoom e vamos utilizar essa segunda ferramentazinha aqui ó, a ferramenta de refinar borda. Com ela selecionada a gente vai começar a passar de leve aqui ó, apenas nas bordas do nosso cabelo, porque de forma automática o Photoshop vem, traz de volta alguns fios que a seleção acabou tirando ó, ele já reconhece, já vem trazendo, também acaba tirando um pouquinho do fundo indesejado, o fundo que a gente não quer manter.
mais ou menos assim, ó. Agora a gente pode aplicar um zoom também. A gente já percebe que o trabalho que ele fez ficou bem interessante. Claro que aqui teve um pouquinho de erro, só que mais pra frente a gente acaba consertando. Vamos também aumentar o contraste um pouco, assim ficou interessante no 13. Deslocar um pouco essas bordas, ó. Quando a gente coloca para deslocar as bordas, a gente acaba trazendo elas mais para dentro, então meio que recortando ainda mais a nossa imagem. Mas olha, já percebe o resultado bem interessante que o Photoshop fez, ó. Agora novamente mostrar o original como ele chegou, como ele ficou apenas aplicando esse pequeno ajuste aqui. Então vamos novamente apertar em OK, ó. Saída para a máscara de camada, a gente pode apertar em OK e o Photoshop já aplicou toda essa configuração na minha máscara de camada. Agora a máscara já está bem melhor, mas não pronto. E o grande segredo que acontece agora é o que? É muito complicado você pegar cada detalhezinho, cada fiozinho aqui para fazer um recorte preciso. Então o que a maioria dos designers fazem? Eles criam um cabelo novo para modelo, um cabelo digital para ela, através de um outro brush, né? Através de um pincel que a gente vai criar com essa imagem aqui dessa modelo. Então já que a gente já está aqui, já vamos começar a criar esse novo pincel. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é apertar a tecla C para a gente poder abrir a ferramenta de corte intermarcado. Com essa ferramenta aqui aberta, a gente pega essa onzinha aqui do meio, ó, pressiona com o botão esquerdo e traz para dentro para a gente conseguir ter apenas o cabelo, e aqui em cima aperta em OK. Dessa forma aqui a gente manteve apenas o cabelo e removeu toda a outra parte que não nos interessava. E aqui você já tem que ter em mente que a pessoa que você vai utilizar para poder criar o brush, poder criar o pincel, ela tem que ter o corte de cabelo parecido com a da sua composição principal, né? Com a da sua modelo, que aí sim você quer poder fazer o recorte do cabelo dela e transformar em PNG. Então vamos voltar aqui e o próximo passo que a gente tem que fazer é vir aqui na opção em canais e escolher o canal que gera mais contraste entre o fundo e o cabelo. Caso no seu Photoshop não esteja aparecendo a opção canais, você vem novamente em janela, logo abaixo de camadas F7 aqui, ó, você vem e aperta canais que já vai aparecer. Agora a gente tem que vir passando e escolher qual tem o maior contraste, ó. Aqui entre o verde e o azul, eu fico com o azul porque gera um contraste maior. Agora o próximo passo que a gente tem que fazer é duplicar essa camada aqui do azul. Se a gente apertar Ctrl mais J não funciona, volta com todas as cores RGBs. Então a gente tem que vir aqui, pressionar com o botão esquerdo, vir nessa opçãozinha do mais e soltar ele, que já vai criar um azul, copiar, né, essa nova camada aqui. Agora a gente tem que inverter essas cores e o método mais simples é apertando Ctrl mais I, a gente já consegue inverter as cores. Então a cor que estava no cabelo foi para o fundo e a cor do fundo foi para o cabelo. Porém, para mim conseguir criar um pincel no Photoshop, eu tenho que ter um contraste muito grande entre o fundo e a parte principal que eu quero criar o pincel, né? Então eu tenho que gerar um contraste muito forte entre essas duas cores. E para isso eu vou aumentar ainda mais o preto do fundo, né, que não tá um preto, tá um cinza, e vou aumentar um pouquinho mais esse branco através da ferramenta níveis. Então vamos vir em imagem, ajustes, níveis é a segunda opção, ou Ctrl mais L. Com ela aqui aberta, ó, vai funcionar da seguinte forma: aqui na esquerda eu controlo os pixels escuros, então eu consigo trazer aqui para dentro, ó, e escurecer todo esse fundo. Aqui no meio eu controlo o contraste, ó, então eu aumento o contraste ou diminuo o contraste também. E aqui na direita eu controlo os pixels claros da minha imagem, aumentando esse branco aqui do cabelo ou diminuindo. Então ficou mais ou menos assim as configurações, ó, 87 nos pixels escuros, 065 no contraste e 234 nos pixels claros. Aqui embaixo a gente não precisa mexer em nada. E vamos dar um OK. Agora aumentar um zoom, ó, a gente percebe que a gente conseguiu criar um contraste muito legal entre o fundo e o cabelo. E o próximo passo é a gente fazer uma seleção todo esse cabelo aqui. Você vai ver que é a coisa mais simples, não precisa de caneta nem nada. É só segurar o Ctrl, quando aparecer esse cursor e esse quadradinho tracejado, você dá um clique que o Photoshop já vai selecionar todo esse cabelo. Cada pequeno detalhe, você acha que não está selecionado, mas cada fiozinho está sim selecionado. Agora a gente pode voltar com o RGB normal, voltar para as camadas. Vamos desativar essas camadas aqui, ó, que o Photoshop acabou criando, deixar sem nenhuma e criar uma nova aqui embaixo, ó. E agora o próximo passo a gente tem que ver se a cor do nosso plano de fundo está em preto e branco. Caso não esteja, você pode apertar nesse quadradinho, ó, que já vai alterar para o preto. E agora a gente tem que vir e pintar essa seleção de preto. A gente faz da seguinte forma: apertando o Alt mais Delete, o Photoshop já vem e pinta tudo que estava selecionado, e apertando Ctrl mais D a gente consegue tirar essa seleção ativa. Beleza, você lembra que eu falei que a gente precisava criar um contraste muito grande entre o fundo e a nossa parte principal, né? O que a gente quer criar o pincel. Então agora, simplesinho, a gente já tem toda a parte preta criada, toda a parte do cabelo. É só a gente vir aqui embaixo e criar uma cor sólida na cor branca, beleza? E colocar logo aqui abaixo, que a gente já vai ter esse contraste bem grande entre o preto e o branco, que é pra gente gerar o pincel. Agora então é o passo mais simples da aula. Para gerar o pincel é só vir aqui editar, definir pré-definições
seleção de pincel, vamos colocar aqui o nome de cabelo aula e dar um ok que pronto, o pincel já está criado. Eu começar a dar alguns cliques, você já percebe que eu estou clicando igualzinho o pincel. Agora vamos voltar para nossa imagem normal, vamos criar uma nova camada em branco, ó, vindo aqui em cima no mais. Essa camada em branco a gente coloca aqui embaixo, ó, da camada principal da nossa modelo. Vamos diminuir um pouco o pincel, ó, com o abre colchetes, perdão, a gente consegue diminuir bastante o pincel, e com a setinha para direita e a setinha para esquerda a gente consegue alterar o ângulo desse pincel aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter o ângulo dele, ele ficar virado para esse lado, beleza? Mais ou menos aqui, vou diminuir um pouco mais, aqui já tá bom. E é o seguinte agora, se eu tiver com a ferramenta pincel selecionada e segurar a tecla Alt, Photoshop, rapidamente ele vai alterar aqui por conta-gotas. Então eu consigo vir, dar um clique e selecionar uma cor aqui do cabelo dela que tem predominância, tá? Então pega uma cor que tem predominância aqui nas bordas, não pega uma cor que tá bem aqui no centro, porque senão vai ficar em real, né? Esse novo cabelo dela. Arruma um pouquinho aqui a setinha e tal, vem e dá um clique para poder recriar esse cabelo, mais ou menos dessa forma que eu fiz. Então aqui, ó, se eu aumentar um pouco do zoom, eu vou perceber que acabou ficando uma bordinha, tá vendo essa pequena bordinha que ficou do cabelo dela? Isso foi porque o contraste que a gente gerou não foi tão bom, então a gente podia ter escurecido um pouquinho mais a imagem, mas para resolver é bem simples. Aperta a tecla E, vamos selecionar o nosso primeiro pincel, ó, pincéis gerais desse primeiro aqui, seleciona ele e vem tirando aqui, ó, só esse pequeno detalhezinho que ficou, que já tá bom. Vou tirar aqui em cima mais um pouquinho e pronto, a gente já conseguiu recriar esse cabelo dela, ó. Se a gente tirar aqui um pouquinho e voltar, a gente já tem o cabelo recriado, bem parecido com o original, né? Então ele acabou cobrindo toda essa partezinha aqui que tava sem cabelo com a máscara de camada, a seleção acabou tirando, a gente conseguiu recriar com esse cabelo. Só que no lado também a gente pode criar um, então vamos criar uma nova camada, apertar novamente a tecla B, vamos inverter aqui o pincel pro outro lado agora, né? Novamente vamos pegar uma cor que tem mais predominância aqui, então vamos pegar mais ou menos essa cor aqui de cima, ajeitar aqui o ângulo do pincel. Agora a gente vem e consegue dar apenas um clique e pronto, já cria esse novo cabelo. Novamente ficou com essa bordinha aqui, né? Então a gente vem aqui com a ferramenta da borracha, retira e pronto, a gente já tem o novo cabelo recriado da modelo, ó. Esse recorte que ficou bem preciso como era antes o cabelo dela, tá? E como ficou logo após a gente fazer todo esse trabalho de forma bem simples e rápida, ó. Também como era sem esse novo cabelo que a gente criou e como ele ficou agora. Eu acho que o ponto mais importante de se reparar é aqui embaixo, ó, como que tava sem e como ele ficou logo após. E agora por último a gente pode fazer o seguinte, apertar nessa camada, segurar o Ctrl e apertar nessa aqui de baixo, botão direito, converter objeto inteligente, vem aqui em cima em filtro e adicionar um desfoque gaussiano, tá? Um desfoque gaussiano bem pequenininho, mais ou menos entre o 0,1 ou 0,3, vou deixar aqui no meio termo, 0,2, vou dar um ok, e a gente consegue deixar ainda mais realista esse cabelo novo que foi criado para ela, fechou? E agora nosso recorte de cabelo já está pronto, de forma bem precisa, de forma muito rápida, praticamente de forma automática também aqui no Photoshop, né? O recorte foi de forma automática, o único trabalho manual foi na criação do pincel, aí você viu que também foi bem simples. Então, se você ainda não deixou o like, chegou aqui até o final e não deixou o like, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário sobre o que você aprendeu de mais interessante nessa aula aqui. Também uma sugestão do próximo vídeo que você quer ver no canal. Agora tá aparecendo dois vídeos na sua tela, um eu tô recomendando, o outro é YouTube. Assiste qualquer um dos dois que vai agregar muito na sua carreira como designer. Tamo junto, valeu e eu fui!